amigos desenrolados. Como é bom você observar que está tendo uma evolução no estudo, né? A cada aula que você tem, a cada aula que você assiste, você percebe esse processo de evolução, resolve questões e aí lembra, tô desenrolando tudo. Meu amigo, é desenrolado.com, tá? Então, vamos dar continuidade às nossas aulas aqui com o tio GG, tio George, né? Geografia, joinha para você. Nós vamos agora fazer uma pequena análise, ao ter feito todo o estudo dos domínios morfoclimáticos brasileiros, do que nós podemos encontrar de problemas ambientais. Você vai lembrar que é importante fazer essa associação de conhecer os domínios e entender quais são os principais impactos que estão atingindo esses domínios brasileiros. Em cada uma das regiões brasileiras, onde existe o predomínio de formações vegetais, de clima e etc., mas principalmente as formações vegetais, existem atividades econômicas e essas atividades econômicas, elas vão desestruturar este meio ambiente. Então, vamos fazer uma análise das principais ações antrópicas, ações do homem, que atingem os domínios e esses impactos. Essa área aqui, tá? Região nordeste do Brasil. Então você já vai lembrar que o domínio morfoclimático aqui predominante é o domínio da caatinga. Vegetação de médio, pequeno porte, de solo raso, tá? De clima semiárido, sujeito a secas periódicas. E aqui a atividade econômica, ela é baseada em pecuária extensiva, em queimadas, extrativismo vegetal, sistema de roça, toda uma estrutura que vai começar a provocar uma perda de capacidade produtiva do solo. Então, é um problema que atinge essa região nordeste, principalmente a região do interior, e essa problemática ambiental, ela é definida como o problema da desertificação. Tá certo? Então, a desertificação, não esqueçam, ela é uma ação, principalmente uma ação antrópica. Existe uma tendência de formações de áreas desérticas, mas aí você já lembra que é desertização, a formação natural dos desertos. Aqui a ação do homem, através de pecuária extensiva, de queimadas, extrativismo, sistema de roça, vai deixar o solo mais improdutivo. Então nós temos a desertificação, tá? Principalmente nessa área da Caatinga. Quando você pega a faixa litorânea brasileira, você vai encontrar desde o Nordeste até a região Sul, você vai ver que essa área inicial, ela teve o seu processo de colonização. Então aqui, você lembra que na colonização nós tivemos o extrativismo como um dos fatores a desestruturar essa área. Além do extrativismo, nós vamos ter os ciclos econômicos e a agricultura como atividade econômica que começa a desestruturar essa área do bioma. A partir daí, a evolução econômica do Brasil, que vai ocorrer principalmente nessa zona litorânea, nós temos ações de extrativismo vegetal, de agricultura, o processo de urbanização, a formação das grandes cidades ao longo da linha litorânea, provocando, desestruturando este bioma, extrativismo, agricultura, urbanização e também processos de industrialização. Tá certo? Aqui, ok? Então, aqui são alguns dos principais impactos sofridos por essa região do litoral, que quando você faz uma associação ao bioma, você vai fazer a ligação ao domínio dos mares de morros, tá? Então, duas áreas, respectivos problemas ambientais em maior intensidade. Aqui na região sul, nessa área da região sul, nós vamos destacar impactos do agronegócio. Tá? Então, o agronegócio, aqui nessa área,
com o plantio, com diversos tipos de cultura, a cultura da soja, a cultura do arroz, a pecuária extensiva, provocando desestruturação. Não esqueçam também que para a região sul existe um impacto ambiental aqui, tá? Que nós chamamos arenização, que por muito tempo existe a discussão entre a arenização e a desertificação, as formações dessa região, região sul. Você vai lembrar também que, a partir da década de 70, o governo brasileiro, a estrutura de desenvolvimento econômico, ela parte saindo do sul em direção à região centro-oeste, que é o que nós chamamos de áreas de fronteiras agrícolas. Então, as fronteiras agrícolas, elas foram e são responsáveis pelo desenvolvimento da região centro-oeste, Mato Grosso do Sul, mas também provoca impactos ambientais. Quais são os impactos provocados aqui nessa região? Ora, você vai ter 3 grandes atividades econômicas para cá, quando ocorre o rumo desse desenvolvimento. A primeira é a atividade madeireira, a retirada da cobertura vegetal. A região do Mato Grosso já pega boa parte da formação da Amazônia Legal. Então a madeira retira a cobertura vegetal, tá? Essa cobertura vegetal já gera um grande desmatamento, tá certo? Então você vai ter queimadas aqui, deixou a estrutura, vem o gado começa a desestruturar a estrutura do solo. A destoca dessa formação vegetal aqui, ela começa a sofrer o plantio de maneira direta. Agrotóxicos, fertilizantes, pesticidas, insumos agrícolas são usados nessa região em grande quantidade. A mecanização, aí começa a provocar o quê? Perda de capacidade produtiva de solo. Esses insumos agrícolas, eles são absorvidos pelo solo e pelo lençol freático, e aí vai provocar danos a essas duas estruturas, tá? Então, lembre-se, avanço econômico está casado com problemas ambientais. Por isso, o equilíbrio entre esses dois pontos é o que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, tá? Já para a região norte, onde nós pegamos o domínio amazônico, tá? Esse domínio aqui, ó, nós tivemos o domínio do cerrado, nós tivemos aqui o domínio das pradarias, e você pode lembrar também do domínio da mata das araucárias, da retirada da cobertura vegetal para o uso da indústria madeireira. Mata Atlântica, mata das araucárias, são as duas formações florestais de maior impacto ambiental do país, principalmente pela indústria madeireira, pela atividade agrícola e o desenvolvimento da urbanização e da industrialização. E quando você chega na região da Amazônia, quais são esses principais problemas ambientais que nós vamos encontrar? Ora, região da Amazônia, nós temos alguns polos de destaque. A fronteira agrícola vai avançando, desmatamento, tá? Indústria madeireira, agronegócio, pecuária estão inseridas dentro desse processo. O desmatamento é muito intenso. Uma outra atividade econômica que provoca forte desequilíbrio na região da Amazônia é a atividade, por exemplo, da mineração. Tá certo? Provocando a desestruturação dessa área da grande floresta amazônica, tá? Então, dessa maneira, você vai encontrar alguns dos principais problemas ambientais, tá? De acordo com cada um dos domínios morfoclimáticos brasileiros. Não esqueça, meu caro aluno, é importantíssimo você fazer a associação entre atividade econômica e quais são esses impactos que são provocados em cada região brasileira. Na sua região, no seu estado, na sua cidade, faça essa comparação. Observe qual é a principal atividade econômica da sua cidade, do seu estado, da sua região e analise, busque e compare com as outras regiões do país. Dessa maneira, você está fazendo, além de um estudo mais do que apropriado para a sua aprovação, você identifica, tá, em todos os cantos do nosso país quais são esses impactos. E a partir daí é buscar a consciência do chamado desenvolvimento sustentável.
Um forte abraço, até a nossa próxima aula.